Olá a todos, canal Primeiro Mandamento. Dando continuidade aí ao resumaço, né? Essa segunda série aí, resumo histórico. A gente hoje vai falar a história desse cara incrível aqui, o Josué. Josué, a história dele começa, na verdade já começa ali junto com Moisés, né? No vídeo anterior eu falei sobre Moisés. Josué ele já existia lá, né? Junto com Moisés e tal. Mas ele não era tão protagonista. Agora eu vou falar sobre o livro de Josué, né? Fazer um resumo histórico sobre o livro de Josué, onde agora Josué é o protagonista. Moisés já morreu, ficou para trás e tal. Para Josué foi dada a missão de introduzir toda aquela caravana, né? Aquele povo de Israel, os israelitas que estavam vagando no deserto, né? Aí foi incumbiu, né, todos os líderes e assim como o próprio Deus, né, deu essa missão para Josué para liderar todo o povo de Israel, para introduzir eles, para eles tomarem posse da terra prometida, aquela terra prometida, né, desde lá de Abraão lá para trás. Espero que vocês estejam lendo a Bíblia, né? Foi prometida a terra, e agora aqui no livro de Josué, sim, o povo israelita vai entrar nessa terra, né, terra de Canaã, e o livro de Josué fala sobre a tomada dessa terra, né, a conquista, as batalhas que tiveram ali, fervorosas batalhas que tiveram ali, para entrar nessa terra. Mas vamos lá. O povo saindo do deserto, né, carregando a Arca da Aliança e tal, alguns das tribos de Israel, né? Se não me engano, são três deles. Eles iam ficar com uma parte da terra, a parte da terra que cabia a eles, né? Seria antes do Rio Jordão. Não me lembro quais são os três. Era a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, se eu não me engano. Esses três iam ficar antes do Jordão, mas o resto tudo teria que passar o Rio Jordão para entrar ainda mais a fundo na terra de Canaã, para ir conquistando a parte dos outros, né, das outras tribos. O pessoal, o Rio Jordão é um rio muito grande, né, muito volumoso, e aqui já aconteceu o primeiro milagre, né, na conquista da terra ali. Os levitas, né, que são os verdadeiros sacerdotes, eles carregavam a Arca da Aliança, né? E quando eles chegaram lá no Rio Jordão, aonde eles foram atravessar o Rio Jordão, ele parou o seu fluxo de água, sua correnteza de água parou como se fosse houve um represamento do rio, e o rio, as águas foram subindo e pararam de passar. Então eles passaram no rio, né, vamos dizer assim, seco. E toda a caravana foi passando lá o rio, né? Até para lembrar desse milagre, em memória desse momento, né? Josué disse para cada um representante, né? Cada um patriarca ali de uma das tribos, né? Pegasse uma pedra do rio e amontoasse fora do caminho do rio, né? Para deixar à vista ali um memorial de lembrança que eles passaram pelo Rio Jordão dessa forma milagrosa. O primeiro conflito, a primeira batalha, né, que eles iam ter é com a fortaleza de Jericó, uma poderosa fortaleza, né? Fortaleza que eu digo é uma cidade de muros altos, protegida mesmo, é um local fechado mesmo, não é para qualquer um entrar mesmo não. E ali foi o seguinte, Josué mandou 2 espiões ir lá em Jericó para ver como é que é lá dentro. A esses 2 espiões, o primeiro lugar que eles entraram lá, que eles encontraram assim um meio fácil de entrar, né, foi na casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa Raabe, ela já tinha escutado, né, a fama gloriosa do povo de Deus, né, dos israelitas, e ela
ajudou eles ali de uma forma que foi o seguinte: alguns funcionários do rei, alguns agentes do rei lá, né, de Jericó, ficou sabendo que entrou, né, na cidade dele, na fortaleza dele, dois israelitas. Ele queria saber por que eles estavam lá, né, e tal. Quando esses funcionários do rei procuraram a Raabe já tinha escondido esses dois espiões no, vamos dizer assim, no terraço da casa dela. E a casa da Raabe, ainda para melhorar, era na divisa com a muralha. Ela lá na muralha, na própria muralha, só que do lado de dentro. E a Raabe chegou e mentiu, né, para os guardas, né, para os agentes do rei. Falou, não, eles realmente teve aqui dois israelitas, mas eles foram embora. Aí os funcionários do rei acreditaram nela e já saíram de Jericó, montaram uma equipe de busca, né? Saíram de Jericó para ver se encontravam esses dois israelitas no caminho ainda. Só que eles foram, né, foram em vão. A Raabe foi para esses dois espiões e falou e pediu uma aliança, um acordo, né, um juramento. E Raabe falou assim, olha, eu tenho ouvido a fama de Israel e todos nós aqui temos temor. Nós temos temor, sim, do Deus de vocês e tal. E do mesmo jeito que eu fui bondosa com vocês, eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Eu gostaria que vocês usassem de misericórdia comigo e com a minha família. Eu sei que o Deus de vocês é poderoso e a nossa terra vai cair na mão de vocês. Mas eu peço que jurem por Deus que salvem a minha família. Ó, já começou assim, na história emocionante. E os dois israelitas falaram assim, até forte o que eles falaram assim, se alguma coisa for dar errado nesse acordo nosso, vai dar errado para nós. A gente paga com a nossa vida, mas a gente vai cumprir esse juramento sim. A gente promete sim que não vai acontecer nada com você nem com a sua família. Só que nós precisamos de um favor seu. A gente precisa que você, no dia do ataque a Jericó, a gente precisa que você esteja reunido com a sua família toda, todo mundo que você quer salvar tem que estar reunido aqui na sua casa e vocês têm que botar uma corda vermelha, né, do lado de fora da casa, para que todos os israelitas vão saber que a casa que tem a corda vermelha, né, não é para ser atacada. Muito pelo contrário, as pessoas que estiverem lá é para ser salvo. Mas, Raabe, se você ou alguém da sua família quebrar esse acordo, a gente já não pode prometer mais nada, beleza? Ela falou, beleza, tá combinado. E ela ainda deu outra dica a eles. Ela falou, olha, hoje vocês vão sair à noite, eu vou descer vocês por uma corda da muralha, né? Que ela morava na divisa com a muralha. E desceu eles e falou, ó, vai para a montanha, que eu já fiquei sabendo que os funcionários do rei, né, os agentes do rei, eles vão demorar 3 dias para voltar. Fica ali na montanha tal, ali perto, e fica observando até esses 3 dias. Quando eles passarem de volta, aí vocês seguem caminho, para não trombar um com o outro. Show! Esses dois espiões voltaram, passaram o relatório para Josué, né, da situação, contou a história de Raabe e tal. Josué acordou bem cedo no outro dia, né, depois que eles chegaram, e já ergueu o acampamento, convocou os guerreiros, né, os homens valentes, convocou os guerreiros para tomar a frente e seguir marcha para Jericó. Jericó é uma grande fortaleza, né, murada, muros, muralhas em volta, e Deus revelou o seguinte para Josué. Falou, Josué, todo o povo de Israel vai fazer o seguinte, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta em volta de Jericó, tocando um shofar. Shofar, os levitas iam tocar shofar. Shofar é uma corneta feita de chifre de carneiro. É uma corneta feita de chifre de carneiro. Aí tinha que, durante 6 dias, dar uma volta, né, e tocar esse shofar. E no 7º dia, tinha que dar 7 voltas e tocar o shofar 7 vezes. Josué, né, temente a Deus,
fez o certo, obedeceu a Deus. Quando eles terminaram de dar a última volta no 7º dia e tocou o chofar, as muralhas de Jericó inteira caíram, caiu todas as defesas de Jericó, caiu tudo. O povo de Israel entrou lá e dizimou o povo de Jericó, mas ele trucidou o povo de Jericó, passou todo mundo a fio de espada e não sobrou ninguém a não ser a família da Raabe, a prostituta. E eles sim salvaram ela, a família, pai, mãe, enfim, salvaram todos eles e aniquilaram a população de Jericó e conquistaram essa terra aí. Nisso aí, após essa aí, teve um probleminha, problemaço, né? Teve um problemaço. Josué disse que não era para nenhum israelita pegar uma moeda sequer de espólio de guerra, né? Os vitoriosos da guerra subjugam seus inimigos, né, e pegam seu patrimônio. Mas com Jericó não foi assim. Josué deixou bem claro: vocês não podem pegar nada. Nós vamos aniquilar aquele povo e deixar tudo para lá. Nós não vamos pegar nada. Teve um peste lá no meio que escondeu e tal, mas ninguém sabia, né? Ele pegou na moitada, né, na astúcia. E eles foram depois um povinho assim, relativamente fraco, até um povinho fraco. O povo da cidade de Ai. E Josué mandou o pessoal ir lá, né, batalhar para eliminar o pessoal da terra de Ai, mas perderam. O povo de Israel teve que bater em retirada, morreu poucos lá. Morreu 36, se eu não me engano, mas eles tiveram que vazar. E Josué ficou espantado com aquilo, falou: como é que pode? Deus prometeu para mim que todo mundo ia cair, né? Ia cair perante a gente. Aí Josué foi lá na Arca da Aliança falar com Deus, falou: mas Deus, o que aconteceu? E tal, e Deus revelou, falou: Josué, eu cumpro a minha parte, mas vocês, a israelita, não cumpriram de vocês, não. Alguém pegou moedas de prata e de ouro lá de Jericó e eu mandei não pegar. Aí Josué ficou o veneno. Chegou e pediu a revelação de Deus, né? Enfim, teve um peste lá que eu esqueci o nome. E ele escondeu debaixo da barraca dele, escondeu mesmo, moedas de prata, de ouro, tesouros, né? E Josué mandou queimar ele vivo, junto com o tesouro. E aonde a derrota virou uma estratégia? Eles tiveram que fugir da batalha contra Ai, né? Essa cidade aqui, Ai. Mas essa derrota encorajou o pessoal de Ai e enfraqueceu a moral dos israelitas. E Josué pensou: vou usar isso como estratégia. Isso não está escrito não, tá? Mas eu entendi dessa forma. O que Josué fez? Ele falou assim: ó, uma parte do nosso exército vai ficar amoitado, escondido na mata, atrás da cidade de Ai, e não vão entrar na batalha. E uma outra parte vai pegar os guerreiros da cidade de Ai para chamar eles para o combate de frente. E como eles estão se achando muito vitoriosos, porque já botaram a gente para correr uma vez, eu acho que eles vão vir tão confiante, mas tão confiante, que eles vão deixar a cidade vazia de homens. Não vai sobrar nenhum homem lá. O que aconteceu? Foi tiro e queda. Josué foi lá, confrontou eles de frente e começou a fugir. O pessoal que foi de frente para Ai começou a fugir e os soldados de Ai foram abandonando, ficando longe da cidade. Josué deu um sinal com o cajado e o pessoal que estava atrás da cidade entrou e dominou facilmente. Botaram fogo na cidade, dizimaram a cidade, aniquilaram todo mundo com facilidade. E os outros também que saíram, né? Depois perderam também lá para fora, porque agora Deus já tinha voltado com o povo de Israel, né? O povo de Israel se retratou com Deus e Deus entregou seus inimigos na mão deles. O que acontece? Depois dessas duas, né, batalhas assim categoricamente vencidas, né, vamos dizer assim, teve muitos outros reinos ali da terra de Canaã, né, ficaram sabendo disso aí
eles começaram a se reunir para formar um grande exército contra Israel de uma só vez. Eles viram que o povo de Israel era valente e Deus dava a eles força e coragem e vitória garantida. Não tinha para ninguém. Mas eles não eram temente a Deus, fazer o quê? Eles acharam que ia vencer na base da união lá e se juntaram muitos reinos contra. Desculpa. Se juntaram muitos reinos contra o povo de Israel. Mas teve um povo ali no meio desse monte de reinos, é o povo de Givon. Esse povo aqui foi esperto. Eles, antes que Israel chegasse até uma coalizão com esses outros reinos, eles chegaram, saíram da terra deles, foram lá no acampamento dos israelitas fazer um acordo com eles. Eles chegaram lá todos assim, de mendigo, né? Tudo maltrapilho, pão mofado, vieram pedir alimento, comida, vieram pedir ajuda, né? Com aquela cara de coitado. E falou assim, ô, ô israelitas, poxa, eu sei que Deus é com vocês e tal, vocês estão lutando por aí, né? Mas eles não falaram que era da terra de Givon, não, tá? Givon estava no meio desses reinos aqui, eles não falaram, não. Eles foram e usaram de astúcia, sabe? Aquela lábia, um argumento bom, e fizeram o povo de Israel fazer a melhor coisa de todas, que é jurar pelo nome de Deus. O povo de Israel jurou por Deus que não ia matar os Givonitas lá, o pessoal de Givon. Aí eles voltaram para cá, ó, tranquilo, no meio daquele monte de reino lá que estava esperando o povo de Israel. E deu certo. Quando Josué foi lá batalhar com esses reinos, viu que Givon era terra no meio deles. Só que Givon também não foi maldoso. Assim, ele prometeu não lutar e não lutou mesmo. Givon, inclusive, o povo se tornou tributário de Israel, se tornaram trabalhadores para ajudar Israel, né? Então, assim, montaram uma aliança, foram aliados mesmo e ajudaram Israel até para conquistar os outros reinos. Esse monte de reino, né, esses monte de rei que sobrou depois aqui para lutar contra eles, aí Josué precisou de uma forcinha de Deus. E Deus sempre é misericordioso. Numa dessas batalhas, né, com esses monte de reinos que se juntaram contra Israel, pelo que eu entendi, foi o seguinte: começou a entardecer, começou a ficar escuro, ia ficar escuro muito cedo. Eles iam entrar em batalha com um povo que tem o domínio daquela terra, conhecedor daquela terra, todas as estratégias, tudo ali na mão deles. Se ficasse de noite, ia ficar muito ruim para o povo de Israel, pelo menos foi o que eu entendi. E Deus fez o seguinte: primeira coisa, Deus fez uma chuva de granizo, mas granizo pedra mesmo, não é lasquinha, não, é pedra mesmo, pedra para matar mesmo, grande. E derrotou ali, massacrou bastante gente com essas pedras de granizo, que fez eles correrem, né, fez eles fugirem, os que sobraram, né, fugirem, para uma localidade aonde, para não escurecer, Josué pediu que o sol e a lua parassem nos céus, para que eles parassem de, né, porque pela Bíblia, vocês me desculpam, a Terra não gira, o que está girando é o sol e a lua em cima da Terra. E o sol parou e ficou de dia, ó. Em vez de anoitecer, não anoitecer, o sol ficou parado, né, e ficou de dia, até eles terminarem as batalhas, né? E o Sol e a Lua pararam. Gente, isso aqui de curiosidade tá lá em. Vocês vão ler lá em Josué capítulo 10. Vocês vão ver essa passagem aqui, tá? Essas, né? Vocês vão ver essas passagens aqui em Josué capítulo 10, se vocês tiverem a curiosidade. Aí o que acontece? Teve mais batalhas, né? Teve mais batalhas. Eu foquei mais nessas aqui, né, que elas foram muito mais, ao meu ver, expressivas, né, foram batalhas mais grandiosas, né, mas tem mais, no livro de Josué tem mais algumas batalhas ali, tá? E o vídeo, eu não quero que o vídeo fique muito grande, então eu acabei escolhendo de quais eu ia falar. Por que eu desenhei essa pizza aqui, ó?
Quando Josué terminou as batalhas e tal, nem tem 12 aqui, tá, gente? Nem tem 12 não, isso aqui é só uma ilustração. Aí a terra de Canaã virou, na verdade, a terra do povo de Israel. Cada parte da terra, né, que não era redonda também, tá, gente? Isso é só uma ilustração, é só um raciocínio. Ela foi dividida é, pelas tribos, né, de Israel, pelas tribos. Aí uma parte ficou para a tribo de Ruben, outra parte ficou para Simeão, outra para Gade, outra para Neftali, outra para Benjamim, outra para Judá, a outra era meia tribo de Manassés, a outra era de Dan. São muitas, olha lá, mais de 10. Ficou mais ou menos assim dividido, não ficou repartido igual, tá? Teve tribo que ficou com um pedacinho um pouco maior, a outra ficou com um pedacinho menor, mas a história de Josué, o livro de Josué, o mais importante de tudo, né, a coisa mais grandiosa que aconteceu ali que eu posso ressaltar, é que o povo de Israel agora tem a sua terra prometida. Agora eles já estão estabelecidos, se estabelecem, né, no livro de Josué, né, liderando eles nas batalhas e tal. Eles conquistaram a tal da terra prometida, que aí o povo de Israel se estabeleceu lá. Não se preocupem muito com essa divisão e tal, porque isso aqui aconteceu certinho, bonitinho, lá na época. Hoje, em 2025, não tem nada a ver com isso aqui, não tem nada, mas nada, nada a ver mesmo. Mais para frente, inclusive, esse monte de divisão de tribo, mais para frente vai ter umas tretas aí, vai virar só duas, vai virar Judá com Israel, mas não vou entrar no mérito não. Isso aqui foi só didático mesmo, para vocês entenderem que Josué foi o líder da conquista da terra, né? Exterminou os reis e os inimigos lá da terra de Canaã, que era a terra prometida para Israel, e o povo de Israel se estabeleceu nessa terra, graças à liderança aí de Josué, e claro, Deus sempre acima de todos, né? E à frente aí das batalhas. Tá bom, gente? A terra foi dividida, né? Eles se estabeleceram lá e o próximo vídeo aí que eu vou fazer, já vou estar falando, né, do povo de Israel. Começa a história deles já lá na terra, tá bom? Vai ser o livro de Juízes, beleza? Eu desejo tudo de bom a todos aí, muito obrigado e fique com Deus. É só por isso aí.